Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Pod Clássicos. E hoje estamos com dois convidados muito importantes, Jorge e Tiago. Estaremos falando sobre o cubismo, mas antes de começar, não se esqueçam de se inscrever e dar um like para nos apoiar. Bom, o cubismo, ele é um movimento artístico que surgiu no início do século XX, principalmente entre 1907 e 1914, sendo um dos estilos mais influentes da arte moderna. Ele foi desenvolvido em Paris por Pablo Picasso e Georges Braque, que são considerados seus principais fundadores. O cubismo ele rompeu com a tradição da representação linear e perspectiva da arte renascentista, propondo uma nova forma de retratar a realidade através da decomposição de objetos em formas geométricas. Bom, a origem do cubismo ela está fortemente ligada às mudanças culturais e científicas do final do século XIX e do início do século XX, como as teorias da relatividade de Einstein, que mudaram a percepção do tempo e do espaço. E também teve as ideias filosóficas de Henry Bergson sobre a subjetividade no tempo. Na arte, o cubismo ele também foi uma resposta às inovações dos impressionistas e pós-impressionistas, como Cézanne, que influenciou diretamente Picasso e Braque, com as suas pinturas que exploravam as formas geométricas e as perspectivas múltiplas. Este movimento ele não só influenciou a pintura, mas também a escultura, a arquitetura e até a literatura, deixando um impacto duradouro na arte do século XX. Bom, agora eu tenho uma pergunta para você, Tiago. Quais foram os principais artistas e as principais fases do cubismo? Sim, Gabriel, sim. Boa tarde. Queria estar agradecendo pela participação aqui no Pod Clássico, claro. E como você perguntou, os principais artistas e as principais fases do cubismo. Bom, para começar, o cubismo foi um movimento artístico revolucionário que começou no início do século XX. E ele foi liderado pelo Pablo Picasso e pelo Georges Braque. Bom, como pode dizer, ele desafiou as formas tradicionais de arte e fragmentou, desconstruindo os objetos para representar de forma diferente, em diversos ângulos. E ao mesmo tempo, o movimento pode ser dividido em três principais fases, que nelas são o cubismo cezaniano. O que seria esse cubismo cezaniano? Ou então o cubismo do protocubismo? Bom, ele foi criado em 1907 e durou até 1909. E ele foi fortemente influenciado por Paul Cézanne, por isso o nome. E essa foi a fase que focou na simplicidade das formas naturais e em figuras geométricas, com Pablo Picasso, com Picasso abrindo caminho com sua famosa obra Les Demoiselles. Bom, agora seguindo, temos o cubismo analítico, que seria no final aí do protocubismo e teve início no século de 1909, quando teve o fim dele, né? E nessa fase é uma fase mais complexa, que é marcada mais pela fragmentação e pela extrema obsessão por objetos e múltiplos ângulos. É, e também tem uma paleta de cores nessa fase que é muito neutra. E as pinturas tornam-se altamente abstratas e desafiadoras de interpretar. Bom, depois dessas duas fases, agora temos a terceira fase e é a última, que seria o cubismo sintético, que teve seu início em 1912, quando terminou o cubismo analítico, e teve seu fim em 1914. Bom, já ali, os artistas começaram a simplificar novamente as formas e a usar cores mais vibrantes. Eles utilizaram a técnica de colagem, que trazia materiais do cotidiano para as suas obras. E assim, os principais nomes dos movimentos, retratando novamente, seriam o Picasso e o Braque, mas também se incluía o Joan Gris e o Fernand Léger, que também contribuíram
para o estilo de vida também, ou para o estilo de arte do cubismo, que sempre retratava formas geométricas, o cubo em si. E esses seriam os principais artistas e os principais movimentos do cubismo, essas as principais fases. Vamos agora explorar as características mais marcantes do cubismo e o seu impacto no mundo da arte. O cubismo é conhecido por quebrar com a ideia de perspectiva única. Uma de suas principais características é a fragmentação de forma, onde objetos e figuras são decompostos em formas geométricas. Outras características é a perspectiva múltipla, onde os artistas apresentam diferentes ângulos de um objeto ao mesmo tempo. As cores, especialmente no cubismo analítico, são frequentemente neutras, como tons de cinza e marrom, enquanto no cubismo sintético há uma reintrodução de cores vivas e a colagem, o uso inovador de materiais não artísticos. O impacto do cubismo foi profundo. Ele revolucionou a forma de ver e representar a realidade na arte, influenciando movimentos como o futurismo, o construtivismo e o surrealismo. Sua abordagem radical em relação à forma e à perspectiva redefiniu a arte moderna e inspirou diversas disciplinas, como escultura, arquitetura e o design. E agora, por fim, eu tenho uma pergunta para Jorge. Quais foram as influências artísticas e o legado do cubismo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por me convidarem e respondendo à dúvida de vocês, o cubismo foi um movimento que, como vocês sabem, revolucionou a arte ao explorar a decomposição das formas e múltiplos ângulos de visão. Seu legado vai além das obras, sendo essencial para o surgimento da arte abstrata e influenciando movimentos como o futurismo e o construtivismo. O cubismo também impactou áreas como arquitetura, design gráfico e escultura, promovendo uma liberdade criativa. Ele nos ensina que a realidade pode ser vista de diferentes formas. Uma ideia que continua a inspirar artistas contemporâneos. E esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente se inscrevam no canal para dar aquele apoio e tenham uma boa tarde.